Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, pela graça do Senhor, estamos juntos aqui mais uma vez para prosseguirmos a nossa jornada gloriosa pela Palavra do Senhor. Hoje estamos chegando para lermos juntos o capítulo 25 do livro do Êxodo. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, faça isso agora. Se você não puder, ouça com atenção a santa palavra de Deus. Êxodo 25, Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Verso 3. E esta é a oferta alçada que recebereis deles, ouro e prata e cobre. Verso 4. E azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras. Verso 5. E peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia. Verso 6. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. Verso 7. Pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Verso 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Verso 9. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Verso 10. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Verso 11. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Verso 12. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. Verso 13. E farás varas de madeiras de acácia, e as cobrirás com ouro. Verso 14. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. Verso 15. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Verso 16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Verso 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Verso 18. Farás também 2 querubins de ouro batido o farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Verso 19. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Verso 20. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Verso 21. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. Verso 22. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Verso 23. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado,
e a sua altura de um côvado e meio. Verso 24. E cobri-la-ás com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Verso 25. Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Verso 26. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Verso 27. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Verso 28. Farás, pois, este varais de madeira de acácia, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Verso 29. Também farás os seus pratos, e suas colheres, e suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. Verso 30. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Verso 31. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. Verso 32. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Verso 33. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor. E 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Verso 34. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores. Verso 35. E um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de duas outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Verso 36. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Verso 37. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Verso 38. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. Verso 39. De 1 talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Verso 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, acabamos de ler assim o capítulo 25 aqui do livro de Êxodo. Para a nossa meditação hoje, eu quero reler com os amados irmãos os versos 1 e 2, que nos dizem assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Deles tomareis a minha oferta alçada. Amados irmãos e ouvintes, neste capítulo, Deus pede ao povo que traga ofertas alçadas para a fabricação do tabernáculo, local este onde Deus habitaria com seu povo, onde sua glória permaneceria. Amados irmãos, nos chama a atenção o fato de Deus especificar que as ofertas seriam voluntárias, somente deveria trazê-las
aquela pessoa cujo coração se mover voluntariamente, conforme o versículo 2. Deus poderia muito bem exigir que cada israelita que tivesse os materiais pedidos os trouxessem. Porém, Deus, queridos irmãos, Ele quer ser glorificado por nós livremente. Deus não é um ditador. Deus nos criou e nos capacitou com livre-arbítrio. Deus não nos fez como se fossem robôs. Não, Ele nos concedeu a liberdade de fazer escolhas, até mesmo de escolher não servi-lo ou adorá-lo. Deus nunca quis que as pessoas o servissem por não ter outra alternativa. Por isso, quando criou o ser humano, o Senhor fez dentre outras árvores, das quais o homem e sua mulher poderiam comer livremente do seu fruto, a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio delas, da qual eles não poderiam comer. Porém, observemos bem que Deus não cercou a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual o homem não poderia comer, com arame farpado ou cerca elétrica. Não. Deus apenas descreveu ao homem as consequências caso ele e sua esposa desobedecessem e comessem do fruto daquela árvore. Assim, meus amados, queridos irmãos, Deus quer que nós o sirvamos com um coração voluntário. Somente assim Ele receberá nossa adoração e serviço. Inclusive, no dia do tribunal de Cristo, quando formos receber nossos galardões por todo o trabalho que tivermos prestado ao reino de Deus aqui na terra, aquilo que fizemos sem voluntariedade, mas movidos por outros interesses, não receberemos galardão. Será queimado pelo fogo do conhecimento do Senhor, como se fossem madeira, feno e palha. Depois você medite em 1 Coríntios 3, 12 ao 15, onde o apóstolo fala sobre isso. Meu amado irmão, minha amada irmã, você tem servido a Deus com um coração voluntário? Você oferta com voluntariedade? Você entrega seus dízimos movido por um coração grato a Deus, um coração voluntário ao Senhor? Você desempenha seu cargo na igreja, na congregação, de coração alegre, voluntário? Meu querido irmão, minha querida irmã, é isso que Deus quer de cada um de nós. Ele quer que nós o sirvamos com coração feliz, voluntário, não forçado por qualquer outra coisa ou circunstância. Que nesse dia Deus renove em nós um coração reto, que Deus renove em nós um espírito voluntário, para que tudo que fazermos em prol do seu reino, aqui na terra, seja movido por gratidão, por amor a Ele, e não obrigados por outra qualquer coisa ou circunstância. Medite nessa palavra e que Deus lhe dê um coração voluntário. Vamos orar juntos? Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado mais uma vez por falar conosco, Senhor, através da Tua palavra. Ó Pai querido, o Senhor pediu que o Teu povo trouxessem ofertas para a construção da Tua obra, do Teu tabernáculo, mas o Senhor só aceitava as ofertas que viessem daquele que o coração fosse voluntário. Pai querido, e é assim que o Senhor ainda age até hoje. O Senhor quer de nós um coração voluntário em tudo que fazemos para Ti.
Ó Senhor, renova em nós nesse dia um coração reto, um espírito voluntário, para que nós possamos assim ser aceitos por Ti, ó Pai. É o que nós Te pedimos nesse dia, Senhor. Em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando então ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que bom foi ter você mais uma vez nesse dia para lermos e ouvirmos a palavra do Senhor. Que amanhã você possa estar aí firme mais uma vez, ouvindo a palavra do Senhor e nos ajudando também a compartilhar com outras pessoas e convidando pessoas também para fazer parte do nosso grupo. O nosso intuito é semear a palavra em mais e mais corações a cada dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.